Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Ligados e integrados no ar para você, um bom dia, uma ótima sexta-feira. A gente está exibindo essa semana uma série de reportagens sobre os tipos diferentes de manejo com o frango, né? O orgânico, o verde, o caipira, e foi um sucesso. Hoje, então, tem a nossa última reportagem especial com bastante conteúdo aí para você. Mas antes, vamos às nossas notícias, né? De janeiro a abril de 2020, a receita do Brasil com a carne de frango registrou alta de 0,5% em relação aos mesmos 4 meses de 2019. Andou de lado, como a gente fala, né? Mas esse aumento aí contou com a participação exclusivamente dos cortes de frango, porque a receita dos outros 3 itens exportados caiu. Uma tela mostra pra gente e aí você compara junto comigo. Olha só, em volume, por exemplo, né? A gente teve aí uma leve alta no frango inteiro, nessa variação anual, né? Tá vendo aqui, ó, de 0,53%. Aí com os cortes, alta de 7,76%. Os industrializados, né? Único tipo aí de produto exportado que caiu, 11%, né? E a carne salgada subiu, então, 2,15%. E agora aqui está o que eu destaquei, olha só, o que o Brasil obteve aí de receita, né? Único produto com saldo positivo, então, é o corte de frango com 4,38%. A carne salgada foi a que mais caiu aí na receita, viu só? Por milhões de toneladas por dólar, né? 22,71%. Isso se deve aí à competitividade que o Brasil está, então, no mercado internacional, né? Mas o Brasil está muito bem ainda com a produção e também com a exportação, né? Aqui é para a gente comparar e acompanhar o mercado juntos aqui, então. Que tal para o fim de semana? Uma galinha caipira, hein? Certeza que a resposta da maioria que nos assiste aqui foi sim, porque o sabor é inconfundível, tem gosto de infância, sensação de que estamos ganhando até um carinho da avó, né? Pois é, e esse produto que antes era comum só nos sítios bem tradicionais, agora está nos refrigeradores dos supermercados. Graças a quem? Os integrados. Vamos conhecer como se produz a galinha caipira hoje em dia. A Júlia Fabbri conta pra gente. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Muita gente costuma dizer, eu gosto mesmo é do sabor daquele franguinho caipira. Talvez não seja nem o sabor em si, mas sim uma relação afetiva com aquele frango que remete às raízes da roça, criado solto, tem tudo a ver com as boas práticas alimentares. Na verdade, o frango convencional e o frango caipira são de linhagens diferentes e mesmo o frango criado solto, se o manejo for correto, oferece uma proteína de qualidade, livre de contaminações. Vamos então conhecer uma produção de frango caipira, esse com sotaque mineiro. Olá, eu sou o Cristiano Troncoso, médico veterinário da unidade de Uberaba, onde nós produzimos o nosso frango caipira em Iobento. Hoje estamos na granja do Nilson. Olá, eu sou o Nilson, eu trabalho muito tempo com frango caipira em Iobento. Estou muito feliz que eu trabalho com esses frangos e para mim é uma satisfação. É aqui dentro do galpão onde fornecemos às aves ração e água. Nossa ração é de origem 100% vegetal, sem adição de promotores de crescimento. Nossa água sempre clorada e fresca. Além disso, contamos com a disponibilidade de ventiladores e nebulizadores para conduzir da melhor forma nossa ambiência necessária às aves. É aqui no piquete onde as aves estão livres para estarem expressando seu comportamento natural.
Evidenciamos aves o tempo todo brincando, correndo, ciscando, pastando, levando em consideração sempre o bem-estar animal. Além disso, o piquete conta com árvores e vegetação para fornecer sombra e ambiência necessária para as aves. Agora a gente conversa então sobre esse assunto um pouco mais. Sei que você ficou interessado com o José Antônio Ribas, que é diretor de Excelência Agropecuária na Seara e nosso comentarista. Bom dia, Ribas! Bom dia, Pablo. Bom dia aos nossos produtores aí do Brasil todo, especialmente aos nossos produtores de frango caipira aí que nós estamos assistindo. Pois é, ô Ribas, eu estava reparando ali, né, nas galinhas, elas já são diferentes, né, não são brancas como as tradicionais, né, se mantém aí uma linhagem lá das antigas, como se fala, então, a mais vermelhinha, até com o pescoço meio pelado. Exatamente, Pablo, são galinhas que são chamadas galinhas coloridas, né, que tem uma genética específica, especial para este produto, né, eu sempre gosto de reforçar. Todo frango é saudável, todo frango é alimentado com produtos saudáveis, sob a intensa inspeção de veterinários. E o que nós estamos falando do caipira é um frango especial, que possui características diferentes, já vem de uma genética especial sendo trabalhada, uma genética colorida, com o pescoço pelado. A maioria das pessoas chamam, né, as galinhas o frango de pescoço pelado, e que tem no seu processo de criação uma alimentação também diferente em termos de balanceamento e uma idade também de criação diferente. É um frango que fica mais tempo dentro do processo de produção, aí em torno de 70 dias muitas vezes, né? Para que ele adquira aquela consistência, aquelas diferenciações que são tão apreciadas por alguns consumidores, inclusive eu. E ouvindo essa reportagem, até, Paulo, acho que nós deveríamos ficar esperando convites para ir almoçar na casa de alguns produtores, aí poder saborear um franguinho como este, né? É verdade, porque eu acredito que nada melhor, né, quem conhece bem aí para preparar bem, né, esse frango caipira. Ô Ribas, e tem gente até, né, que não cria ainda esse tipo, que pode até pensar, né, ou até o pessoal urbano, né, mas se está sendo criado agora nesse estilo de granja, já não é mais caipira. Não, mas é sim, né, porque o que garante é justamente o que você falou, é essa genética que vem lá da original, né, e a forma de manejo, né? A principal diferença está nesse pátio que a gente viu ali, que é enorme, inclusive, né? Que elas ficam livres. Exatamente, Pablo, tem todo um procedimento de criação, tem todo um protocolo a ser seguido de criação, certificado por empresas que possuem essa autoridade em dizer, inclusive existem regramentos e legislações que são cumpridas, que são especificações dadas pelo Ministério da Agricultura para que se crie esse tipo de aves aí e que dão a ela a proximidade daquele franguinho da vovó lá, e que o nosso Nhô Bento se aproxima muito disso e traz essa característica, traz essa lembrança de consumo. Mas, de novo, com uma linhagem, com uma genética estabelecida, com manejos, com legislações, com certificações estabelecidas. Aquele produtor que tem interesse tem que realmente nos procurar para fazer isso. É uma produção que tende ao crescimento, né, Pablo? Porque mais pessoas procuram na experiência de alimentação buscar essas novas possibilidades aí, eu vejo que é um mercado em crescimento e que tomara que caia realmente no gosto do brasileiro, como o Nhô Bento tem mostrado que está caindo no gosto do brasileiro, e a gente possa expandir uma produção tão bonita como essa, que tem um sabor tão diferenciado, e que o frango possa também ter esse gourmet na sua alimentação, que não seja só uma comida do dia a dia, do todo dia, dessa alimentação, que também é importante, porque é uma proteína super saudável, mas também possa ocupar o espaço das pessoas que querem uma experiência diferente, mais gourmet. Não, pois é, e é até engraçado você falar isso, né? Porque como que pode, olha só, né? O caipira virou gourmet, não é? Ele parece contraditório, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver realmente com hoje, né? As pessoas procuram, como você falou, a experiência, né? De não só o sabor tal, mas de uma lembrança ao comer, né? E também porque o caipira, ele acaba sendo um diferente, né? Antes era natural, hoje ele é diferente e isso acaba tornando ele gourmet, né?
Isso é muito Exatamente. engraçado, né? Agora, para o produtor que, no caso, no dia a dia aí trabalha com o caipira, tem muita diferença da granja tradicional? Tem um manejo bastante diferente, sim, Pablo. Exige outros níveis de cuidado, é um manejo que também tem essa demanda de dar a liberdade ao espaço para o frango ciscar, se movimentar muito, para que ele vá enrijecendo seus músculos, todo um cuidado sanitário em cima disso, porque como essa ave acaba tendo acesso a um espaço externo, tem que ter todo um cercado para que não haja contato com outros animais e não haja nenhum tipo de risco à contaminação. Então, ela tem um manejo muito cuidadoso, por ser uma ave especial, por ser uma ave de um período de criação mais longo, exige todo um manejo, todo um cuidado diferenciado em cima disso, sim, Pablo. E os nossos produtores que já trabalham com isso sabem que é um processo diferente, é um processo que exige todo dia rotinas diferentes de criação, de das aves, de disponibilidade de alimento, de abertura dos aviários, processo externo, são manejos diferentes, mas que propiciam sim aí que no final essa genética e toda essa ração, toda essa tecnologia que é colocada a serviço, se expresse numa ave que venha agradar o paladar do consumidor, né? A gente tendo em vista o que a gente tem falado aqui, né? De que as pessoas estão interessadas tanto na experiência de um caipira, ou tanto em um frango que vem com rastreamento, né, como o verde, como o orgânico, que esse animal já se alimenta de uma forma mais saudável e também garante para mim uma alimentação mais saudável. Vocês acreditam que esse mercado ele realmente é de expansão ou ele é de apenas um nicho? Ele é um nicho, mas um nicho em expansão, Pablo. Veja bem, eu vou fazer um comparativo. Eu, como sou, quem me conhece sabe que eu sou um especialista em churrasco, eu sou um gaúcho especialista em churrasco. Então, quando você fala do Angus aí, que é uma carne diferenciada, os grandes churrasqueiros que vão procurar aí uma Black Swift, aí uma carne mais diferenciada. Da mesma forma, no frango, existe essa busca hoje por um frango mais gourmet, por isso lançamos as nossas linhas gourmet, lançamos a nossa linha, o nosso Inhobento está aí se consolidando. Então, embora tenha uma característica de nicho, é um nicho em expansão, por essa geração que está vindo aí, que busca essa experiência de alimentação. Então, haverá sim crescimento destes frangos especiais, e nós queremos crescer neste frango especial aí, porque a gente quer atender os paladares das mais diversas categorias de consumidores, né? E aí vem um papel estratégico do nosso produtor, de realmente constituir um manejo que permita que a gente tenha esse produto na mão. Muito legal. E aí depois no próximo bloco, Ribas, você assiste a gente, porque a gente vai continuar nesse tema inclusive, viu? Vamos trazer aqui uma nutricionista que vai falar pra gente as diferenças nutricionais, então, desses frangos aí em relação ao tradicional. Vai ser muito bom também. Por hoje, então, Ribas, muito obrigado e um bom fim de semana aí. Obrigado, bom fim de semana a todos os nossos produtores, a vocês que estão conosco aí, e vou ficar aqui acompanhando junto com vocês. Até mais, então. Tchau, tchau. Então agora a gente faz um intervalo e depois a Fabiana Borrego, a nossa nutricionista que sempre participa aqui com a gente, traz pra gente então as informações nutricionais desses 3 tipos de frangos aí, né? O orgânico, o verde e o caipira. Até já! Ligados e integrados de volta, e a gente continua com o tema especial dessa semana, que são as alternativas diferentes de frango, né? Os manejos diferenciados, o orgânico, o verde e também o caipira. Inclusive, para quem aposta aí no frango como uma alternativa de proteína mais saudável, vai gostar dessas informações que a Fabiana Borrego traz agora para a gente. Bom dia, Fabiana! Oi, Pablo, bom dia, tudo bem? Fabiana, a gente já sabe que o frango é uma proteína muito boa, né? Porque tem menos gordura, né? É uma carne muito limpa, a gente pode falar assim, né? Aí agora, com esses frangos alternativos, né? Orgânico, verde, que só se alimenta de vegetais, né? O caipira, aquele criado à moda antiga,
eles têm também características nutricionais diferentes, quem sabe até melhores? Oi, Pablo, tem sim. Quando a gente fala de um alimento saudável, né, eu acho que a gente tem que englobar vários fatores que não sejam só os nutricionais. E eu acho que esses frangos, né, ditos alternativos, eles trazem muito isso pra gente, né? O valor nutricional, por exemplo, de rico em proteína, rico em aminoácidos, que são valores nutricionais que a gente já tem em outros tipos de frango, rico em vitaminas do complexo B, nos aminoácidos essenciais e não essenciais. Esses valores nutricionais se mantêm nesses frangos. Porém, a gente tem um acréscimo de ter produtos que são mais saudáveis para o nosso consumo, né? Então, quais são os benefícios, por exemplo, desses frangos? Vamos falar de teor nutricional. A maioria deles, como o frango já é normalmente com uma menor quantidade de gordura em relação às outras carnes, nesses frangos a gente encontra uma quantidade menor ainda de gordura, por conta da criação dele, né? Então, são frangos que não ficam confinados, então eles andam, eles pastam ali, eles têm uma vida muito próxima da natural, né, da natureza. Então, consequentemente, eles têm uma musculatura mais fortalecida, e um teor menor de gordura. Então, isso é muito importante. Então, a gente acaba consumindo uma carne com um teor menor ainda de gordura. Por exemplo, quando a gente fala do frango caipira, né, que é um frango que é mais criado solto ainda do que o orgânico e o verde. Então, a gente percebe que até o tom da carne, né, é um pouco diferente de outros frangos, por exemplo, dos frangos criados de granja, por conta desse exercício que ele faz diariamente, de andar, de ciscar, né? Muito legal. Então, a gente fala que esses frangos, por exemplo, têm até uma quantidade maior de mioglobina, que é uma proteína que faz com que esse frango, né, que ele movimente a musculatura desse frango e, consequentemente, essa carne fica um pouco mais escura. Tá certo. E no orgânico, né, também, realmente, ele comendo, né, esse animal, uma alimentação orgânica, né, o milho, a soja, isso também pode acabar trazendo benefícios para a gente, no caso, né, que vem depois? Sim, é o que eu falei, né? Não são só os benefícios nutricionais. Quando a gente fala de um alimento saudável, a gente tem que ver outros fatores. Então, esse reflexo de uma alimentação livre de produtos, né, de alimentos transgênicos, uma alimentação rica em vegetais e principalmente uma alimentação, um cuidado do dia dele, sem uso de antibióticos ou de medicamentos, apenas a prevenção, né, usando vacinas, isso melhora a carne muito, né, para nosso consumo mesmo em si. Então, tem vários estudos que mostram que até a microbiota deles, né, que a gente fala, que são os micro-organismos que tem ali no intestino, ela é mais rica, né, então, consequentemente, eles são animais que têm menos chances de ter algum tipo de infecção, e com a não utilização de medicamentos ou de antibióticos, isso é muito importante para a gente, porque quando a gente consome alimentos que têm aí uma quantidade, uma oferta muito grande de antibióticos, a gente pode até consumir uma bactéria super resistente proveniente desses animais. Então, isso também conta, né, tem um peso muito grande se falando em saúde, não só a parte nutricional, mas também essa parte, né, de ter uma carne mais saudável, se falando em livre de qualquer tipo de contaminante ou de superbactérias. O valor proteico acaba sendo maior? A proteína acaba sendo bem parecida com o outro frango, né? Continua com a grande quantidade de proteínas e de aminoácidos, tanto os essenciais, que são aqueles aminoácidos que a gente não produz pelo organismo, que a gente precisa consumir via alimentação, como os não essenciais que a gente metaboliza no nosso organismo. O que a gente mais vê de diferença é o teor mesmo de gordura. Ele acaba sendo bem menor, né, do que as outras carnes convencionais, os outros tipos de criação dos frangos. Fabiana, muito obrigado pelas suas informações, então, e um bom trabalho para você. Até a próxima. Obrigada a você, Pablo. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora a gente faz a previsão do tempo com a nossa amiga Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Sextou aqui
no nosso programa, sextou no Canal Rural, e com muita informação. A gente falou ontem da frente fria e o sistema deve provocar chuva nas próximas 24 horas em São José, uma das cidades que você me pediu nesta semana. A gente tem um volume não muito elevado, em torno ali de 12 milímetros para as próximas 24 horas e ainda uma chuva fraca neste sábado. Depois, na semana que vem, o que a gente vai observar em São José é uma semana de tempo mais firme. Por quê? Porque vai entrar massa de ar de origem polar que vai derrubar a temperatura e aí o tempo fica seco, mais gelado novamente. Quando é que as instabilidades retornam? No início de junho e de forma mais significativa lá para meados do dia 10 de junho. Aí sim com vários episódios de chuva forte, inclusive que vão somar 154 milímetros previstos em São José, Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas? A gente vê uma queda bem significativa a partir do início da semana que vem, né? Uma queda, mais temperatura de 11 graus lá no dia 16 de junho. Pelo menos a gente não vê em 30 dias nenhuma temperatura a ponto de provocar geada. Então a menor temperatura prevista nos próximos 11 graus no dia 16 de junho. Então, tudo tranquilo por enquanto, porque 11 graus para quem mora em Santa Catarina nem é tão frio assim. Você deve saber. Um abraço. Sei sim, e lembro bem ainda, Priscila. Obrigado. E agora, se você postou com a hashtag Ligados Integrados, vai aparecer aqui no programa, no quadro Conectados Integrados. Bom dia para Nadine do Carmo. Bom dia, Pablo. Com o nosso cumprimento de pandemia. Oficial. Muita participação essa semana? Sim, essa semana a gente trouxe aqui 2 fotos para vocês acompanharem quem postou com a hashtag Ligados Integrados lá no nosso Instagram. Bom, vamos começar com o Helder Garcia, que é lá de São João da Aliança, em Goiás. Olha só, ele compartilhou uma foto comemorando o Dia do Zootecnista, que foi recentemente, agora em maio. Esforço, dedicação e amor ao campo. 13 de maio, Dia do Zootecnista. Tá certo, a gente deu os parabéns aqui para eles, parabéns de novo. E obrigado pelo trabalho. E a gente também tem uma foto do Leandro, que é de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Olha só, é uma selfie muito fofinha com o peru. Ele tá compartilhando com a gente Olha só, ele tá compartilhando com a gente essa genética especial da pelagem branca. Olha aqui essa... Gostei muito da selfie de vocês aí, com olhos atentos. Isso, muito bom. Bom trabalho aí. E toda sexta-feira a gente também gosta de saber a sua opinião lá no nosso Instagram. Então entra lá pra gente e responde. Essa semana a gente fez 3 meses e fez diversas perguntas e a pergunta de hoje é... Vamos lá. Para conhecer mesmo o nosso público, né? Isso! O que mais você quer ver aqui no Ligados Integrados? Manda sua sugestão de pauta pra gente, vai ser um prazer produzir as matérias pra você, né, Pablo? Tá certo, isso mesmo. Manda lá, a gente pesquisa e traz o material aqui pra você. Isso. E também, já spoiler da semana que vem. Posso dar? Claro. A gente semana que vem vai produzir matéria sobre Peru. E a gente quer perguntar pra você, quanto tempo dura o ciclo de criação do Peru? A gente tem várias opções aí, né, Pablo? Menos de 30... 40 a 60 dias, 60 a 110 dias e mais de 110 dias. Qual será que é a resposta? Conta lá pra gente. Isso, tenta lá, mas na semana que vem tem a resposta e, inclusive, a gente vai começar a falar de peru aqui no programa. Então tem mais um animal aqui pra nossa galera, né? O frango, o suíno e agora o peru também. Vai ser legal, né? Bom demais. Bom, e sexta-feira é esse dia gostoso que a gente vai rir um pouquinho aqui com os memes. Pablo, eu sei que adora essa parte, então... com você. Vamos lá, porque eu chamo a atenção do pessoal para aprender sempre, né? Vamos a uma verdadeira aula de física e matemática. Aquele momento que você calcula tempo e distância com exatidão. Olha só, Nadine. Primeiro você alonga, né? Arregaça um pouco as calças e aí se joga, hein? Sem medo. Na verdade, eu acho que ele quis cavar um pouco mais o buraco, só que com o dente, talvez. Um roedor. Né? E agora... Você já ouviu o ditado que a gente só colhe o que planta? Cuidado com o genro que você cultiva. Olha só o que esse fez com a sogra, Nadine. Eles estão colhendo mandioca. E tá difícil pelo jeito. E aí ele se joga com ela junto. Olha só, ele preparou a armadilha perfeita pra sogra. Nossa! Tadinha, ela teve dificuldade para levantar, mas levantou bem ainda. Olha lá, levantou rindo. Não foi dessa vez que seu plano deu certo, moço.
tadinha. Tá aí, mas conseguiram colher a mandioca pelo menos, ó. É. E tá aí o porquê da dificuldade, olha o tamanho. Enorme. Olha exibindo o troféu. É. Olha lá. Vamos pro outro? E se quem ri por último ri melhor, lembre-se, numa situação em que passar vergonha é inevitável, fique por último. Não vai aguentar o final, pai. Olha só. Isso aí Lá vem sempre o dá primeiro, errado. né? Nossa. E aí aquele lá com a caixa ri dele, ó. Né? Muito esperto, né? Ah, Põe a caixa riu na dele água, e se pô, achou mais empurra. esperto ainda porque ele pegou então uma muleta ali com um bambu, né? Olha só como é que se faz, tá vendo? Ele caiu sozinho. Ai, O meu Ligados Deus. Integrados de hoje então fica por aqui. Para você um ótimo final de semana. Para a Nadine também, obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Pablo. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.